Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana e este aqui é o meu Instagram. Deixa eu falar com vocês, minhas joinhas preciosas. Este vídeo que vocês virão a seguir é uma participação que eu fiz no programa Fala Que Eu Discuto da Rede Record, quando ele estava no Brasil em recuperação da mama, né? Do explante. Eu estava há 49 dias que eu tinha feito o explante. Agora já tem um pouquinho mais de tempo aí, que eu fiz no dia 11 de março, minha cirurgia. Então, aí vocês calculam aí quantos dias são. Mas tô super bem, ó, tá super bonitinha, tô super fofinha. E é isso, tá bom? E aí foi uma opinião, fizeram uma pergunta sobre cirurgia plástica. E aí eu dei a minha opinião. E se vocês quiserem, deem a de vocês aqui no box também. Depois a gente bate um papo aqui e conversa, tá bom? Um beijo. Deixa seu comentário aí se quiser, tá? Um beijo. Assiste tudo. Se puder, né? Já sabe, né? Dá aquele joia e tal. Se inscreve no canal. Aquela coisa toda. Vou começar conversando com a Juliana Vollstedt. Falei certo o nome, Juliana? Boa noite. Oi, boa noite, Juliana Vollstedt. A Quase lá. Vollstedt. Tem um D mudo ali, né? Bom, Isso. a Juliana é blogueira, influencer. Você teve já alguma experiência com isso, Juliana? Estou tendo no momento, inclusive, há poucos dias, há 49 dias exatamente, eu fiz o meu explante, né? Que é a retirada das minhas próteses de silicone. A respeito da pergunta, eu acho que sim, falta bastante a questão da fiscalização, a questão da ética médica também, porque antes da minha cirurgia, isso há 5 anos atrás, eu fui em 11 médicos diferentes antes da minha cirurgia, e eu sempre ouvi que as próteses eram vitalícias, que elas não causavam mal, que era uma cirurgia simples, até que nesses 5 anos eu fiquei muito doente, muito mesmo, eu já não estava andando mais, eu já estava usando fralda, uma situação bem lamentável mesmo, eu já tinha mais de 47 sintomas, e tudo que eu ouvia que eu estava maluca, que eu precisava procurar terapia. E eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, eu estou no Brasil agora por conta da minha cirurgia, tá até aqui minhas próteses. Eu as tirei aí há pouco menos de 2 meses, e assim que eu tirei as próteses eu me sinto assim outra pessoa, como se Deus realmente tivesse me dado uma nova chance de viver e contar isso para outras mulheres, né? Somos presas muito fáceis nessa questão da beleza, né? Isso mexe muito com a nossa autoestima, e em mãos de pessoas habilidosas que sabem o que dizer, que sabem o que falar, onde falar a respeito da sua autoestima. Nós somos influenciadas o tempo inteiro e aí acabamos fazendo bobagem, né? Eu não diria bobagem no sentido da cirurgia plástica, por conta que eu acho que a cirurgia plástica, ela, se bem empregada, ela é necessária e ela é importante, mas hoje, eu com o pensamento que eu tenho hoje, depois desse processo todo de doença que eu venho passando durante esses 5 anos, eu vejo que eu não tinha a menor necessidade de ter colocado isso no meu corpo. E foi por influência mesmo de outras mulheres, ou por alguém fazer comentários, às vezes, maldosos a respeito do nosso corpo, e a gente acaba fazendo bobagem. Eu falo a gente porque eu vivo isso todo dia com as minhas redes sociais, e eu vejo um tanto de mulheres que acabam sendo influenciadas por padrões estéticos, ou por magreza extrema, ou por ter o corpo violão, ou por ter o seio farto, ou o bumbum empinado, e acaba optando, às vezes não tem o recurso necessário para fazer uma cirurgia, né, mais cuidadosa, digamos assim, e acaba caindo na mão de médicos inescrupulosos, e não existe fiscalização, infelizmente, a respeito de PMMA. Eu nunca coloquei esse tipo de produto no meu corpo, eu coloquei um produto que é liberado, né, pela Anvisa, mas mesmo assim me causou todos esses problemas. É um produto que fiscalizado, mas infelizmente causa doenças também. Então acho No que é bem seu caso, importante. desculpe interrompê-la, mas no seu caso, quando é que você percebeu que algo não estava direito? Você teve algum sintoma? Depois, Como é que foi? depois logo depois de 3 meses da cirurgia,
eu já comecei a ter sintomas, voltei ao médico e ele pediu que eu fizesse uma nova cirurgia. Eu confiei, obviamente, no médico, porque eu não tenho nenhum tipo de especialização médica, então eu vou confiar no profissional e não na minha cabeça. Até então, eu falei, não sabia que eu estava sofrendo algum tipo de rejeição ou algo do tipo, mas o meu corpo já dava sinais. Depois de 3 meses que eu fiz a primeira cirurgia, fui ao médico, esperei mais 7 meses, que era o tempo da cicatrização acontecer na região da mama, e eu fui submetida a uma nova cirurgia com o mesmo médico, que é um médico que eu pesquisei no Conselho Regional de Cirurgia Plástica, estava tudo direitinho, tudo certinho, e infelizmente foi só para minha piora. Durante esses 5 anos, eu fui em um monte de médico, eu não consigo contar para o senhor bispo o número de exames que eu fiz, meus exames dava tudo normal, e eu fui descobrir a minha doença nos Estados Unidos, e eu voltei para o Brasil, porque minha família mora aqui, e fiz a minha cirurgia agora, e graças a Deus eu tô bem, tô viva aqui para contar, e eu sei que Deus me deu uma nova chance aqui de renascer, literalmente. O que E ver que eu você não preciso faria diferente, Juliana? Ou nem faria? Eu acho que é difícil falar assim de faria diferente, porque eu acho que a dor nos ensina muito, né? Às vezes a gente precisa passar por algum processo de dor justamente para crescer, e para ensinar outras pessoas também através da nossa experiência. Uhum. Mas se eu tivesse, obviamente, a informação que eu tenho hoje, eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu jamais teria colocado isso dentro do meu corpo. Mas naquela ocasião eu não tinha, né? Uhum. Então eu fui em 11 diferentes médicos. Eu consultei 11 cirurgiões plásticos e os 11 foram unânimes dizendo que eu deveria colocar a próstata de silicone. Né? Nunca foi eu realmente precisava precisava assim, né, na minha cabeça, eu precisava de uma cirurgia plástica, porque eu emagreci muito, emagreci 46 quilos, eu fui mãe, eu amamentei, então tem a queda da mama, eu fiquei com muita pele, mas jamais foi me orientado que eu poderia ter feito uma mastopexia, que é só levantar a mama, tirar a flacidez, tirar a mama, uma lipoenxertia, que é colocar a gordura do próprio corpo, né, que as chances de rejeição seriam muito menores. Todos só me disseram que eu deveria pôr silicone. Na verdade, hoje eu tenho essa informação diferente, né? Eu poderia ter feito outro tipo de procedimento seria invasivo da mesma forma, mas eu não teria esses sintomas, eu não teria adoecido. Isso não vai acontecer com todo mundo, mas vai acontecer com muita gente. Não tem como saber com quem vai acontecer. É uma loteria do mal. Um conselho seu para as mulheres que estão assistindo o programa e que têm a intenção de fazer cirurgia semelhante. Eu falo da mama porque eu não fiz outras cirurgias, né? Então, a primeira é se perguntar: para que você está fazendo essa cirurgia? É para você? Porque a gente às vezes pensa que nós estamos fazendo a cirurgia para nós e muitas vezes não é. Muitas vezes é para parceiro, ou porque alguém disse que você não é boa o suficiente, você não é bonita o suficiente, ou você se olha no espelho, acha que você é inferior a outras mulheres por ter a mama diferente, quando na verdade nós estamos colocando como abominação em rede social o que é normal. O que é normal, uma mulher que emagreceu vai ter a mama mais flácida, o que é normal, uma mulher que amamenta vai ter a queda da mama, isso é o normal. E nós estamos invertendo as coisas e normalizando cirurgias o tempo inteiro. Nós vemos meninas de 16, 17 anos se submetendo a cirurgias sem a menor necessidade, né? Então, acho muito perigoso, tem que ter parâmetros um pouco mais rígidos aí nessa questão, pensar bastante, antes de investir em cirurgia plástica, talvez investir numa terapia, num psicólogo, para ver se é isso mesmo que você quer, se é isso que você precisa, porque às vezes é reversível e tem muita gente morrendo. Ok. Juliana, só para finalizar, então, na sua opinião, das duas opções que nós temos aí de respostas, você ficaria com qual? A questão da fiscalização, que é falha, ou Isso. é o equilíbrio do paciente? Eu acho que ambas, né? Ambas têm peso, mas eu o que acho que a mais primeira... contribui mais? Se existe uma fiscalização, se existe um código de ética mais rígido, eu acho que as pessoas que vão por motivos errados, os médicos vão aconselhar, olha, você não precisa, né? Então, tem que partir do profissional, ele que tem que saber se aquela pessoa tem indicação para cirurgia plástica ou não. Mesmo às vezes que a paciente insista, fala, não, mas eu quero. Fala, então, se você quer, eu não vou fazer, porque eu tenho né, critérios. Eu acho que é importante isso, deveria existir.
Ok. Juliana, que bom que está tudo bem. Obrigado pela sua graças- participação e sucesso, tá? Muito boa noite. Obrigada. Bom programa. Obrigado.